Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas confirma mais uma morte e 77 novos casos da Covid-19. Em 30 dias de junho, 28 óbitos foram registrados no município. Caminhão carregado com café tomba na BR-354. Acusados de homicídios ocorridos em Lagoa Formosa e Patos de Minas são julgados e condenados. Em alta, o preço da carne deve subir ainda mais por causa da seca. Meteorologia prevê mais frio e tempo seco para a região. Alerta para os cuidados com a saúde em meio à friagem do inverno. Ônibus lotados continuam gerando reclamações em Patos de Minas. Outro problema que segue acontecendo sem solução é o descarte irregular de lixo. Tem também a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. No início da tarde de hoje, um caminhão que transportava uma carga de café tombou no quilômetro 203 da BR-354, no trecho que fica entre os municípios de Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba. O motorista de 51 anos ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas. Foram cerca de 40 minutos de trabalhos para o desencarceramento e a vítima foi encaminhada ao hospital regional, onde deu entrada com lesão na perna esquerda e suspeita de lesão interna, além das escoriações. Foram a julgamento nesta terça-feira Mauro Gonçalves Rodrigues Júnior e Marco Túlio Pereira dos Santos, que são acusados de assassinato ocorrido em junho de 2019. Lucas Gabriel Santos, na época com 17 anos, havia saído de casa na companhia de um amigo na noite do dia 25 de junho de 2019. No dia 1º de julho do mesmo ano, a notícia de seu desaparecimento foi divulgada. E já no dia 5, o corpo do jovem foi localizado em uma casa abandonada em Capoeirão, zona rural de Lagoa Formosa. O corpo de Lucas apresentava fortes sinais de violência. Mauro Gonçalves e Marco Túlio, na época ambos de 20 anos de idade, assassinaram o jovem com pauladas, além de estrangulá-lo e, após a morte da vítima, ainda atearam fogo ao corpo dele. A vítima foi iludida através de um dos autores a deslocar até este ponto para fins deles cometerem algo, seja um encontro, seja alguma coisa que eles pretendiam fazer. Só que chegando aqui, o autor o surpreendeu e passou a entrar em luta corporal com essa vítima. Essa luta corporal perdurou até com que ele, através de golpes, com pedaços de pau, acabasse vindo a ceifar a sua vida. 2 anos após o crime, nesta terça-feira, Marco Túlio e Mauro Gonçalves foram a julgamento pelos crimes de homicídio qualificado, destruição de cadáver por terem ateado fogo ao corpo do jovem e ainda pelo crime de furto qualificado, pois no mesmo dia os acusados furtaram objetos pessoais de Lucas, incluindo um aparelho celular que teria sido vendido posteriormente para outras 2 pessoas. Marco Túlio Pereira dos Santos foi condenado pelo homicídio a 13 anos de prisão, por destruição de cadáver a 1 ano de prisão e 10 dias multa e por furto qualificado a 2 anos de prisão e 10 dias multa, totalizando 16 anos de prisão e 20 dias multa a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Mauro Gonçalves Rodrigues Júnior foi condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio qualificado, pela destruição de cadáver a 1 ano de prisão e 10 dias multa e pelo furto qualificado a 2 anos de prisão e 10 dias multa, totalizando 17 anos de prisão e 20 dias multa a serem cumpridos em regime fechado. Também não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. No júri desta quarta-feira, outro acusado de homicídio foi julgado e condenado. O crime foi cometido em março de 2017 em Patos de Minas. O crime aconteceu no dia 8 de março de 2017, na rua Duque de Caxias, bairro Várzea, em Patos de Minas. A vítima, Leandro Francisco de Lima, 26 anos, foi surpreendida por 2 pessoas em uma emboscada e atingida por disparos de arma de fogo. Foram constatadas pelo menos 4 perfurações. O motivo seria devido ao valor de uma pensão alimentícia que deveria ser paga pela vítima à ex-companheira. Não satisfeita com o valor,
ela e o namorado, na época, teriam pedido para que Gabriel Antony da Silva, 24 anos, matasse Leandro. Gabriel foi preso, na época, pelo homicídio e foi julgado nesta quarta-feira. Onde o réu Gabriel Antony é acusado, foi denunciado por homicídio qualificado, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e corrupção de menores contra a vítima Leandro Francisco. Gabriel foi julgado por homicídio qualificado e por corrupção de menor, devido à participação de uma adolescente no crime. A Defensoria trabalhou em cima das alterações dos crimes, objetivando a redução de pena. O réu Gabriel, ele é um réu confessou na área penal, na área policial, na primeira fase do procedimento do júri e hoje em plenário ele também reconheceu. E nossa defesa é que o júri considere o crime um homicídio simples, que tenha o decote da qualificadora e que não seja reconhecido a corrupção de menores. O tempo de cumprimento de pena é menor e principalmente ele deixa de ser um crime considerado crime hediondo da Lei 8.072 de 90. E após cerca de 3 horas e meia de julgamento, a sentença foi anunciada. Fixa-lhe a pena base em 13 anos de reclusão, a qual deixa de agravar e atenuar, respectivamente, pela reincidência e pela confissão espontânea e menoridade relativa, pois essas circunstâncias se equivalem, tornando definitiva a míngua de outros atenuantes ou agravantes, causa de diminuição ou aumento de pena em 13 anos de reclusão. Quanto ao crime de corrupção de menores, considerando as mesmas circunstâncias judiciais, fixa-lhe a pena base em 1 ano de reclusão, a qual deixa de agravar e atenuar, respectivamente, pela reincidência e pela confissão espontânea e menoridade relativa, pois essas circunstâncias se equivalem, aumentando em 1/3 em face da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º do artigo 244-B do ECA, tornando definitiva a míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena e de agravantes ou atenuantes em 1 ano e 4 meses de reclusão. Considerando o disposto no artigo 69 do Código Penal, concretiza a pena a ser cumprida pelo condenado em 14 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. Também não foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Depois do intervalo, o PRF promove campanha para arrecadar alimentos e, em alta, o preço da carne deve subir ainda mais por causa da seca. Foi lançada nesta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal a campanha Estrada Solidária, que tem como objetivo arrecadar alimentos em meio às muitas dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19. O objetivo é formar uma rede de apoio em todo o Brasil. É uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados àquelas pessoas que estão precisando demais da sua ajuda. Esses alimentos vão ser encaminhados para instituições beneficentes que são cadastrados no programa Pátria Voluntária do Ministério da Cidadania. E esse programa tem uma rede de informações que possibilita dar uma maior efetividade e uma maior eficácia a esses alimentos arrecadados, buscando distribuí-los de uma forma otimizada e alcançando o maior número possível de pessoas dentro do maior espaço territorial possível dentro do nosso país. Ou seja, aquelas pessoas que estão mais distantes da gente, que têm muita dificuldade de que alguma ajuda chegue lá. O objetivo deste programa é atingir estas pessoas por meio de toda a infraestrutura que o governo federal tem e inclusive utilizando-se da infraestrutura, da estrutura já existente da Polícia Rodoviária Federal. Então, se você puder ajudar de alguma forma doando alimentos não perecíveis, nós gostaríamos que esses alimentos fossem deixados na nossa base, na base da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 413 da BR-365. Qualquer dúvida, ligue no telefone 191 e, dependendo da situação, a gente consegue até deslocar para ver se a gente pega esses alimentos em algum lugar. Nesta quarta-feira, representantes do Sindiúti fizeram um protesto em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais contra a volta às aulas e também em homenagem às vítimas da pandemia. Foram colocadas 45 cruzes em frente à Assembleia Legislativa de Minas, uma para cada 1.000 vidas interrompidas pela Covid-19 no estado. Um cartaz também mostra os nomes de profissionais da educação vítimas do coronavírus. Nós estamos aqui hoje na porta da Assembleia Legislativa para denunciar
que a nossa categoria está morrendo de Covid, que a população do estado de Minas Gerais está morrendo de Covid e as vacinas demoram. As vacinas não chegam na velocidade com que o vírus trabalha. Nós, do Sindiúti, estamos aqui para denunciar falta de vacinas e também a falta de condições de trabalho e para homenagear os nossos mortos. Teve início nesta quarta-feira o período de inscrições para o Enem. As provas acontecem em novembro. A inscrição deve ser feita pelo site enem.inep.gov.br/participante. O prazo vai até 14 de julho. A taxa é de R$ 85. Mesmo quem conseguiu isenção desse valor deve se inscrever. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. O preço da carne continua pesando no bolso do consumidor. Segundo o IBGE, neste mês de junho, a alta no custo do produto chegou a 1,77% em todo o país. E a expectativa é de que os preços aumentem ainda mais devido ao período de seca. Ela é avermelhada, suculenta e combina com várias possibilidades. É claro que eu estou falando da carne. De um simples preparo até o mais elaborado, para muitos, ela é indispensável. Só que nos últimos 12 meses, seguindo o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor, o aumento da carne chegou a 35,68%. Houve um reajuste, porque as coisas tudo aumentaram, né? Então vem aumentando demais, então a gente tem que reajustar um pouquinho. Às vezes não é nem tanto igual o pessoal fala. Mas agora o problema maior, que para mim está para vir. A gente safra está acabando, agora vem o período da seca, e o confinamento, a ração é muito caro, o milho é muito caro. Então a tendência do mercado da carne agora é subir um pouco. Reajustes sentidos pelos consumidores. Um pouco alterado, né? Mas a gente não pode conviver sem, né? O preço está salgado. Mesmo com a alta, a dona Glória não deixa de comprar a carne vermelha. No entanto, ela tem buscado alternativas para que não pese tanto no bolso. Cada dia vai, como se diz, adaptando de um jeito, né? Para se ter ideia, em um comparativo, no primeiro semestre de 2020, a picanha custava R$ 60 o quilo. Nestes primeiros 6 meses de 2021, o preço chegou a R$ 70. Dos 6 meses iniciais do ano passado, o contrafilé custava R$ 40. Neste ano, chegou a R$ 46. Já a carne moída, que custava R$ 25, agora custa R$ 30. Intercalando, você tem o suíno mais barato, né? Tem o frango mais barato um pouquinho. Então a pessoa hoje vai ter que intercalar um pouquinho de cada coisa, né? Porque só no boi às vezes fica um pouquinho caro, né? O churrasquinho fica mais caro. A alta não deve parar por aqui. A expectativa para os próximos dias é que os preços aumentem devido ao período de seca. Isso agora o problema maior, que para mim está para vir. A gente safra está acabando, agora vem o período da seca. E o confinamento, a ração é muito cara, o milho é muito caro. Então a tendência do mercado da carne agora é subir um pouco. Daqui a pouco a gente mostra a previsão do clima para esta quinta-feira. Meteorologia prevê mais frio e tempo seco para a região e alerta para os cuidados com a saúde em meio à friagem do inverno. Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas e o clima vai continuar gelado pelos próximos 3 a 5 dias na região. E claro, o tempo deve ficar ainda mais seco. A semana vai ser mesmo gelada. A mudança no tempo se deve a uma massa de ar polar que avança pelo Brasil, vinda do sul do país. Nós estamos na estação do inverno e é normal que nessa época do ano nós tenhamos entradas de frentes frias que derrubam a temperatura. Sentimos principalmente as mínimas caírem, mas não caem somente a temperatura mínima, a máxima também diminui bastante nessa época do ano. É importante a gente entender que essas massas de ar, elas podem caminhar sobre o continente ou sobre o oceano. Quando elas caminham sobre o oceano, elas chegam mais amenas e não despencam tanto a temperatura. Quando elas caminham sobre o continente, isso derruba um pouco a temperatura. Na região, o frio pode bater novos recordes, com mínima de 8 graus. O ar frio ele é mais denso do que o ar quente, então nas regiões mais baixas
onde nós vamos registrar essa temperatura de até 8 graus em mínima. No entanto, ao longo do dia a temperatura sobe e a gente vai ter uma máxima em torno de 24 a 25 graus. Além de dias gelados, com grande amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e a mínima, ainda vamos enfrentar tempo ainda mais seco. Sobre a nossa região, sobre o centro do Brasil inteiro, está sob uma região de alta pressão. A região de alta pressão, nós temos ventos descendentes. Então eles vêm de uma camada mais alta e descem para a superfície do solo. Quando isso acontece, além de trazer temperatura mais baixa, ele não traz umidade, porque a umidade normalmente ela é ascendente, né? Então nesse momento é importante a gente tomar cuidado com relação à umidade relativa do ar e com relação à amplitude térmica, que seria uma variação de uma mínima em torno aí de 10 graus e uma máxima em torno aí de 25 graus. Especialistas em saúde alertam que esta friagem pode ser prejudicial e, por isso, é preciso que alguns cuidados sejam tomados em meio às alterações das temperaturas. 29 de junho foi um dos dias mais frios de Patos de Minas, atingindo a mínima de 9 graus. Mas dias mais frios ainda virão ao longo da semana. E a dúvida é, será que as pessoas têm cuidado da própria saúde e se mantido bem agasalhadas? Fazendo frio não. Já fez, vai esparramando. Pode esquecer a blusa, né? Que é o essencial, que o frio tá forte mesmo, viu? Quentinho, toma na hora. O frio tá bom. Frio, dormir tem que usar um cobertor, levar do frio. Um dos fatores importantes a serem lembrados é que nesse período todo o sistema imunológico fica afetado pelas baixas temperaturas. O frio, ele pode levar ao desequilíbrio do nosso metabolismo, já que a nossa temperatura tem um papel fundamental na manutenção da nossa homeostase, do equilíbrio do nosso organismo. A gente sabe que o frio excessivo, ele pode levar a problemas seríssimos, como problemas respiratórios, arritmias cardíacas e até uma parada cardiorrespiratória. Com isso, as doenças típicas dos períodos frios atacam. Daí a importância de se agasalhar, vestir várias camadas de roupa para se manter bem aquecido, de preferência com tecidos sintéticos ou de lã. Também é necessário lembrar das extremidades, como a cabeça, mãos e pés. Lembrar dos gorros, toucas, cachecóis, luvas e meias de inverno. Esta é uma boa forma de manter o corpo em temperaturas adequadas e o sistema imunológico bem protegido. A gripe, os resfriados, a rinite, as sinusites, as ites, né? Que a gente é acostumado já nessa época do ano. Para a gente evitar essas doenças, uma das principais maneiras é a gente se agasalhar, protegendo contra o frio. A gente sabe que nessa época a gente fica mais susceptível mesmo, né? Proteger até as extremidades do nosso corpo nos dias mais frios, como as mãos, os pés, nos agasalharmos, alguns dias usar até gorro para proteger a cabeça, os ouvidos, é de extrema importância. Por fim, manter uma boa hidratação, tanto da parte interna do organismo como da parte externa, como a pele. Além da ingestão de líquidos por via oral, o período do inverno é um período em que a gente tem a umidade do ar mais baixa. Então esse clima mais seco favorece a desidratação da nossa pele. Lógico que é muito importante a gente hidratar, né? Mesmo às vezes sem vontade, a gente ter o hábito de tomar mais água, sobretudo nesse período do ano. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado também com a hidratação da nossa pele e das nossas mucosas. Então a gente tem que hidratar de fora para dentro. O uso de cremes, sobretudo nesse período, é muito importante. Cremes, protetor labial. Então lembre disso para a gente se manter saudável nesse período do frio. Pois é, por falar no assunto, vamos então conferir como é que fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A alta pressão deixa o tempo mais seco e frio. A tendência é de céu claro com névoa seca. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 12 e máxima de 27 graus para esta quinta-feira.
a umidade relativa do ar varia entre 40% e 80%. Em Lagoa Grande, a temperatura mínima deve ficar em 15 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Lagoa Grande, a máxima prevista é de 27 graus. E em São Gotardo, a previsão indica mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em instantes tem análise da notícia. Entidades apresentam pedido de super impeachment com 46 assinaturas. Patos de Minas confirma mais uma morte e 77 novos casos da Covid-19. As oscilações nas ocupações de leitos hospitalares. E em 30 dias de junho, 28 óbitos foram registrados no município. Após o depoimento do ex-prefeito de Patos de Minas, Antônio do Valle, a CPI que investiga supostas irregularidades cometidas pela Copasa, quando disse que o ex-governador Aécio Neves o teria pressionado para assinar a renovação de contrato com a estatal, Márcio Nunes, que presidia a companhia de saneamento na época, publicou nota afirmando que as acusações são infundadas. O texto diz, por exemplo, que o contrato de concessão original, celebrado em 71 e renovado em dezembro de 2008, foi em ato absolutamente normal, semelhante ao ocorrido em dezenas de outros municípios do estado. Para a gente falar desse assunto, abrindo a nossa análise da notícia, Ludmila Bahia, comigo aqui novamente. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Como vai você? Todos que estão conosco aqui no NTV News também. Bom, Odair, é mais um capítulo desta questão Copasa que precisa explicações e, independente da época, a gente precisa esclarecer, porque são pontos que podem ter sido feitos ou cometidos lá atrás, em 2008, com a assinatura da renovação desse contrato com a Copasa, mas a gente tem esse contrato aí em validade por mais 10 anos, aí, mais de 10 anos pela frente. Então não é porque foi assinado lá atrás que não houve questionamento, que não se possa fazer neste momento, em plena validade do contrato que está em vigor e vigorará por mais tempo. Fato é que há esses pontos, há esses indícios, há o próprio reconhecimento do ex-prefeito Antônio do Valle, que foi sim muito evasivo, deixou alguns questionamentos, recobrando aí, falando da questão que não lembrava, da questão de memória, mas também pode ser intimado novamente e até a CPI pode até dar um tempo maior para que ele possa se municiar de todas essas informações e fornecer todos os dados que os membros acharem prudentes para confrontarem com outros depoimentos que ainda virão para encontrar ou não esses indícios ou essas irregularidades levantadas na denúncia inicial. Então, fato é que existiu esse momento de cobrança, mas o governo agiu dentro da legalidade ao falar, olha, você vai continuar recebendo recursos de investimento caso assine, se não, não terá como. Então, até esse ponto aí, a gente entende, está dentro do escopo da legislação, mas o que a gente quer saber é se esse contrato beneficia todos os envolvidos ou apenas parte dessas pessoas. A CPI pode, inclusive, caso queira, né, acionar e convocar para um depoimento o ex-presidente aí da Copasa. Ludmila, ainda no ex-governador também. O ex-governador, inclusive, né, que foi citado já diversas vezes. Ludmila, ainda no noticiário político, a gente fala agora de uma movimentação que teve hoje à tarde, durante todo o dia, mas principalmente no período da tarde, no Brasil, entidades, sindicatos, partidos políticos e juristas apresentaram hoje ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Esse documento está sendo chamado de super pedido de impeachment, né? E ele reúne aí, segundo os signatários, os argumentos de 122 pedidos já apresentados à presidência da Casa. Os argumentos que foram apresentados incluem acusações referentes à pandemia, como críticas às medidas de isolamento social e à redução de aglomerações adotadas por governadores, assim como aos esforços para aquisição de vacinas produzidas na China e negativas à compra de imunizante da Pfizer. Também foi citada a defesa de medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina. E aí, Ludmila, o que a gente pode esperar dessa movimentação? Porque nós tivemos realmente um dia
bastante tumultuado e com muitos, vamos dizer, polos diferentes se unindo para poder fazer esse super pedido de impeachment, né? Quando a gente vê essa aproximação dos extremos, ainda mais agora, não que os extremos, eu analiso muito como uma ferradura, tanto em polos bem distintos, mas quando há essa às vezes até improvável união em torno de uma ideia, a gente fica aí em suspense para saber o que vai dar. Fato é que a CPI já gerou, da pandemia, no Congresso, já gerou muito combustível para todos esses questionamentos. A gente viu ali vários depoimentos importantes e comprometedores também, como essa denúncia, essa probabilidade de propina, de corrupção para a compra de vacina. Então, a gente tem uma série de questões e muito severas, Odair, quando a gente trata da questão saúde pública, da postura do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Muitas vezes a gente questiona, a gente não entendeu como prudente algumas atitudes e ainda mais em contraponto ou exatamente contrário que disseram e dizem os especialistas, os cientistas, mas fato é que esse texto aí, desses 23 crimes de responsabilidade, são divididos ainda em 7 categorias e são juristas que se debruçaram em torno dessas questões, então tem muitas responsabilidades aí elencadas em tudo isso e certamente o clima hoje em Brasília não está gelado de forma alguma, não. Pegou fogo, porque agora a gente vai ter aí capítulos complicados para o presidente da República responder. E a gente vai continuar acompanhando capítulo a capítulo essa situação que vai só aumentando a chegar mais próximo das eleições. O advogado William Nunes, a gente muda de assunto, né? O advogado William Nunes Magalhães, que é diretor administrativo do Hospital São Lucas, Ludmila, divulgou hoje documentos como este que está aí na tela, bastante extensos, né? Com várias páginas, que são aí cópias de ofícios encaminhados ao prefeito de Patos de Minas, como forma de demonstrar que a unidade teria solicitado aí as tratativas para solucionar o que ele descreve como justa e adequada remuneração pelos atendimentos prestados via SUS e a fim de evitar o encerramento das atividades. Na segunda tela consta ainda o trecho citado aí, que cita, né, citando a retirada do serviço de nefrologia do Hospital São Lucas, que foi repassado para uma clínica particular. Isso teria sido também ali alegado nessa discussão ou nesses ofícios encaminhados à Prefeitura. Tem ainda, por fim, um ofício encaminhado à Comissão de Saúde da Câmara Municipal referente à prestação de contas dos empenhos de pagamentos feitos pelo município ao hospital. E, por fim, ele também encaminhou para a imprensa aquele documento informando a rescisão de contrato entre o São Lucas e a Prefeitura. A questão, Ludmila, é que aí o São Lucas, a direção, inclusive o próprio William citou isso em um vídeo que ele gravou recentemente e colocou na sua rede social, que os funcionários o procuraram para reclamar. Falou, olha, você disse que a Prefeitura não colaborou de maneira alguma para continuar aberto. Da NTV também. Também na nossa reportagem, continuar aberto São Lucas, mas o prefeito deu entrevista coletiva e a secretária de Saúde dizendo que todas as tratativas foram tomadas e não foi possível. E aí, em resposta a isso, né, as reportagens que a gente fez com ele também, a essa questão aí que chama a atenção, porque tem 300 funcionários direto e indiretamente que são afetados e eles procuraram a direção para poder falar dessa questão e o William publicou, então, em resposta à imprensa, esses documentos comprovando que realmente os encaminhou à Prefeitura. E aí, apesar de que a gente tem que analisar também que na coletiva, a secretária e o prefeito disseram que receberam documentações. Mas aí o William, ele encaminha esses documentos para a imprensa justamente abordando o assunto novamente e tentando de alguma maneira provar que todas as medidas e todos os pedidos para não fechar o hospital foram enviados e alertados ao executivo de Patos de Minas. O que a gente imagina num momento como esse? Já está decretado o fechamento, mas o São Lucas quer realmente demonstrar que não foi uma decisão uma decisão lateral, que houve também aí talvez uma falta de apoio ou de ajuda do município, seria isso?
A gente entende que sim, e dá até indícios que quando dessa tomada de decisão do Hospital São Lucas, quando tentou esse diálogo e chegar numa conclusão por meio ou com a ajuda do município e percebeu que não seria ou não teria essa possibilidade, então a solução que a gente entende que o São Lucas chegou à direção do hospital é de decretar o fechamento, o tempo está correndo e daqui a pouco a gente vai ter o encerramento das atividades. Mas a sensação que a gente tem é que a direção do São Lucas esperava que a prefeitura abrisse para o diálogo e abrisse para negociações, o que não aconteceu. A gente teve uma resposta no dia seguinte que o hospital disse nós vamos fechar as portas, a prefeitura simplesmente agradecendo o tempo que o São Lucas esteve à disposição da população. Então, talvez essa decisão tenha surpreendido a própria direção do hospital, que agora acha por bem que se explique exatamente tudo o que aconteceu durante esse processo, que não começou nessa gestão do prefeito Luiz Eduardo Falcão. É uma negociação e essa problemática São Lucas não vem de hoje, já vem de várias gestões, então ela caiu nessa gestão e explodiu. E foi a decisão que esse gestor que o prefeito Falcão tomou de não prosseguir em negociações para tentar aí fazer um reajuste de tabela, até porque não tem talvez autonomia e há uma série de outras problemáticas também. Mas fato que a gente percebe a importância do São Lucas ao longo de todo esse tempo, hoje para a saúde de Patos de Minas, a gente mostra que com muita constância no nosso jornalismo, o clamor que as pessoas têm pela saúde pública, das dificuldades, do caos que estamos nesse momento. Alívio agora com o anúncio da Santa Casa de Misericórdia, mas que o Hospital São Lucas fez um trabalho importantíssimo e faz, é inegável. Tem problemas? Claro. É preciso de resolver? Obviamente, mas é importante, dada aí quantos pacientes estão internados hoje na unidade hospitalar. E que vão precisar desse atendimento quando fechar daí 120 dias. Ludmila, já que a gente está falando de saúde, vamos atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas, boletins aí na tela, o novo boletim de hoje, né, da Secretaria Municipal de Saúde, mostrando que foram constatados 77 novos casos da doença e, de acordo com o texto referentes ao período de 24 a 29 de junho, passamos dos 15 mil infectados pelo coronavírus, Ludmila. Essa marca aí, desde o início da pandemia, mais de 15 mil infectados. E mais uma morte foi confirmada, né? A vítima, um homem de 80 anos, faleceu na última segunda-feira. E olha só, nós estamos fechando o mês de junho, Ludmila, com 28 óbitos em 30 dias. Até hoje, até os dados de hoje, porque esses dados, a gente sabe que eles sempre... quase sempre, né, acabam atrasando, mas hoje o que se tem são 28 óbitos em 30 dias. E a gente tem aí, fazendo um apanhado dos últimos óbitos ocorridos, que se a gente olhar com cuidado, a gente não teve trégua. Não teve. Por mais que todos os dias falemos de mais mortes, não nos acostumemos a esses números. E muitas pessoas idosas, sim, a maioria delas contabilizadas nessas últimas semanas aí, pessoas idosas que morreram vítimas da Covid-19 em Patos de Minas. Se a gente compara o boletim de ontem com o de hoje, daí também temos aí uma alta na média de novos casos, ontem sim, era 27, aliás, ontem era 26, hoje passou de 27, e temos aí mais pessoas em isolamento domiciliar. É aquele movimento de inconstância da Covid-19 que a gente tem que ficar sempre alerta. Essa é a chave da questão. Pois é, na questão das internações, a gente vai colocar também um boletim aí, Ludmila, a ocupação de leitos clínicos públicos e privados para a Covid oscilaram para baixo. Já os de UTI apresentaram uma variação para cima, conforme a gente pode observar entre os dados de ontem e de hoje aí, ó. O que a gente espera é uma descendência de percentual e não uma ascendência. E aí a gente
tem uma clarevidência, uma clareza que os casos estão ficando mais graves também. Então, essa atenção, esse holofote sempre nessa ocupação hospitalar que nos deixa essa insegurança, mas a gente sai aí desse percentual acima de 100% de lotação, de colapso para leitos na rede privada, que há muito tempo era persistente. Então, um sinal de melhora, mas a gente tem esse outro indicativo aí de piora para a ocupação de leitos de terapia intensiva, ou seja, vigilância, cuidados sempre. A impressão que dá é que os leitos clínicos diminuíram a ocupação, mas os casos agravaram e por isso os de UTI aumentaram de acordo com esses dados. Vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmila. A seguir, a gente fala de ônibus lotados, né? Que continuam gerando reclamações em Patos de Minas e outro problema que segue acontecendo sem solução, o descarte irregular de lixo. Desde o início da pandemia, a gente tem mostrado nos nossos telejornais as reclamações de quem precisa utilizar o transporte coletivo, mas que se depara com um número de passageiros acima do aceitável para que seja mantido aí o distanciamento necessário para evitar, é claro, os riscos de contágio da Covid-19. No entanto, a situação continua acontecendo. Olha só como estava na tarde de hoje o ônibus que faz a linha do Alto da Serra. Muito cheio, né? A condição desse povo, não. Olha lá na frente. Nós questionamos a Pássaro Branco sobre essa situação e a empresa informou que o decreto municipal permite que sejam transportadas metade da ocupação total de um veículo, ou seja, a soma da quantidade de pessoas assentadas e em pé dividida por 2, e que isso possibilita que as pessoas fiquem no corredor, né, entre 8 e 10 passageiros, dependendo aí do tamanho de cada veículo. Mas que será verificado se realmente ocorreram irregularidades aí nessa linha que faz aí parte alta da cidade, né, Alto da Serra para o centro da cidade. Ô Ludmila, é recorrente a reclamação, a resposta da Pássaro Branco não condiz com o que a gente vê no vídeo, e até porque eles me responderam com relação também àquele vídeo da semana passada, na sexta-feira, quando do Coração Eucarístico, outra reclamação semelhante, na parte da manhã, essa foi no período da tarde. O problema é que a situação continua acontecendo e as pessoas estão registrando, não tem aí uma divisão de menos pessoas sentadas e pessoas em pés. Essa conta aí não bate com o que a gente vê nesse vídeo. Contra fatos, não há argumentos. E aí está a prova cabal. São os próprios usuários do transporte coletivo registrando esse momento que também para eles é de indignação, porque a gente sabe que a Covid-19 adora esse tipo de situação, de aglomeração, favorece e muito a transmissão do vírus. E essa resposta de que vamos verificar se o que a gente precisa e o que a comunidade quer é uma ação e não uma repetição de erros, conforme a gente viu muitas vezes nessa pandemia. A gente tem aí, por um lado, usuários do transporte que precisam, que não tem outra alternativa, senão utilizar o transporte com medo, indignados, e de um outro lado, uma empresa que diz, vamos ver o que podemos fazer se realmente aconteceu. Está aí a prova. Pássaro Branco, se indigne a fazer a sua parte, a cumprir o decreto. Pois é, tem outro problema que acontece regularmente em Patos de Minas, que é o descarte irregular de lixo e que continua sendo um problema em vários pontos da cidade. A situação segue se repetindo. No final da rua Deputado Leopoldino Dias Maciel, que fica no bairro Barreiro, os materiais encontrados são os mais diversos. Neste local, localizamos restos de materiais de construção, galhos e folhas secas, além de garrafas de bebida alcoólica, teclado de computador e até mesmo este gato morto, colocado friamente próximo aos galhos e deste saco plástico. Já neste ponto, da rua Aristeu Caetano de Andrade, no bairro Laranjeiras, a quantidade de pedaços de árvores, par de sapato, pedaços do que era um sofá, entulhos e sacos plásticos impressiona.
Na rua Padre Victor Coelho de Almeida, bairro Copacabana, diversas atividades escolares foram dispensadas por aqui. São cadernos, alguns até identificados pelo nome do aluno e do responsável, além de exames médicos, contas de água e luz, embalagens e até mesmo fita cassete. Agora, próximo à ponte do Rio Paranaíba, são descartados os mais diversos materiais mesmo. São papéis, garrafas, papelão e até mesmo um sofá. E pasme você, são descartados todos por aqui ao lado de uma lixeira. Pois é, em nota, a Prefeitura informou que a Secretaria de Obras tem realizado frequentemente serviço de limpeza em diversas regiões da cidade, que recentemente foi feita, inclusive, limpeza na área próxima à ponte do Rio Paranaíba, local em que há contêineres para o descarte do lixo. O texto diz ainda que há serviços de limpeza pública e de coleta de lixo, além do trabalho realizado por agentes do Programa Municipal de Combate à Dengue, em que são feitos regularmente mutirões de recolhimento dos materiais inservíveis em lotes vagos. A nota ainda diz que o município dispõe aí de serviço de catatreco e, inclusive, divulga o telefone, que é o 3822-9718, por meio do qual a população pode solicitar recolhimento de itens como móveis e eletrodomésticos, evitando o descarte irregular. Aí é outra situação, né, Ludmila? Porque eu tenho lá um sofá velho na minha casa, quero descartá-lo, né, como bom cidadão, que todos devem ser, liga no catatreco, combina e eles vão buscar. Aí não. Aí nós temos uma situação de não só o móvel, partes de móveis sendo jogadas, mas também outros produtos, por exemplo, o plástico, que demora muito para poder ser consumido pelo meio ambiente, que vai ali infectar o meio ambiente, e em diversos pontos da cidade. Nós não temos lixão no mesmo lugar, são vários pequenos lixões que aí começam, colocam lixo aqui, chega, coloca mais, daqui a pouco vira uma coisa descontrolada. Situação que não é de agora, né? Que vem ocorrendo. Inclusive ali próximo à ponte do Paranaíba, onde a gente mostrou, eu já fiz pelo menos 3 matérias lá de reclamações. É recorrente. E a gente precisa ter uma solução para isso, não só de conscientizar com campanhas o morador, mas também de fiscalizar e recolher isso com mais regularidade. Exatamente o que a Prefeitura precisa fazer nesse momento é ecoar tanto as possibilidades que as pessoas têm, quanto também ampliar a discussão para a conscientização do descarte adequado do lixo. Porque não adianta você discutir, ampliar o debate, como agora, por exemplo, tem essa discussão de aterro sanitário, de como que vai ser a destinação adequada de um consórcio entre municípios, contratar uma empresa estrangeira para poder fazer reciclagem e tudo mais, se aqui na ponta há uma deficiência e uma deficiência que precisa ser olho no olho, que precisa ser discutida, que precisa ser amplificada com uma campanha larga de conscientização, porque ali a gente vê um ato pobre, de uma pessoa pobre de espírito que não pensa que as consequências vai vir contra ela mesma. Então é uma questão de falta total de educação, de falta total de conscientização, em que o município tem que também chamar para si a responsabilidade de oferecer condições conforme oferece, mas também de mostrar às pessoas como fazer adequadamente. Então é esse momento do debate, além, claro, de fiscalizar. Se sabe que ali, naqueles pontos, a gente citou alguns, sabe da ocorrência frequente, que se monte ali uma fiscalização para saber quem identifica essas pessoas e puna-as conforme rege até a própria lei. Agora, não dá para falar, olha, a gente já está fazendo isso e é suficiente, porque eficiente também não está sendo, porque continua ocorrendo. As boas campanhas de conscientização, elas ensinam as novas gerações e deixam as gerações mais antigas envergonhadas de jogar esse lixo no local que não é para ser descartado. Então tem que ter uma contrapartida de conscientizar realmente o cidadão. Com essa a gente encerra a nossa análise de hoje. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Amanhã tem mais análise do Notícia, tem NTV News e jornalismo aqui no Grupo NTV de Comunicação. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Boa noite e até amanhã.